Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal da Escola Bíblica Dominical da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande. Estamos aqui mais uma vez para trazer um comentário da nossa revista de juvenis, nessa oportunidade a lição de número 11, que tem como título Epístolas às Igrejas. Como você sabe, nós viemos ao longo desse trimestre estudando um pouco mais sobre o Novo Testamento e nessa oportunidade vamos falar um pouco sobre as epístolas, né? Seguimos aí o roteiro da nossa lição e tem como versículo-chave o versículo de Romanos, capítulo 1, verso 16, que diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Seguimos aí a nossa leitura bíblica em classe, que você já vai poder fazer ela em sala de aula, e vamos também para os nossos primeiros tópicos da lição, né? O que a gente vai entender? Os objetivos da nossa lição estão em conhecer o número de epístolas e suas autorias, compreender o propósito geral das epístolas e entender a relevância das epístolas para a igreja atual. Por que ela é importante para os nossos dias? Algo que foi escrito há tantos anos atrás, não é verdade? E aí a gente vai começar a destrinchar essa lição ao longo desse período da aula e vamos fazer com que os nossos alunos juvenis, eles compreendam a quantidade de epístolas, o motivo delas. E seria interessante se você tivesse um quadro na sua sala de aula para você poder fazer um mapa mental juntamente com eles. Caso não tenha, eu sugiro que você faça um mapa simples. Eu trouxe aqui o meu mapa mental, um mapa simples que vai trazendo alguns pontos a serem destacados ao longo da aula. A gente pode deixar esse material também disponível para vocês. Vamos entender o que é uma epístola, né? E por que elas estão inseridas dentro da nossa Bíblia. Na verdade, as epístolas são cartas que foram escritas com um objetivo específico, e essas cartas eram o tipo de correspondência que existia na época, uma correspondência por escrito que existia na época. Todas essas cartas, elas tinham um objetivo específico. Muitas das vezes eram responder a problemas, responder a questões de necessidades que estavam acontecendo naquela época. E isso é algo que a gente vai ver de uma forma mais individual em cada uma dessas epístolas. Ao total, nós temos 21 epístolas que são divididas em duas categorias. A primeira categoria são as epístolas paulinas e a segunda categoria, que são as epístolas gerais. E como é que elas se subdividem, né? Nós temos aí 9 epístolas que foram escritas especificamente para igrejas. Nós temos 4 epístolas que foram escritas para indivíduos, uma que foi escrita para os cristãos judeus e 7 cartas que foram escritas de uma maneira mais geral para todo um público geral. O que são as cartas epístolas paulinas? Como o nome já diz, né, já sugere, foram epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. E são ao total de 13 epístolas. Mas Paulo escreveu todas sozinho? Não, ele teve ajuda, né, de alguns irmãos que estavam ali com ele. Na verdade, ele cita 5 escreventes, que é Técio, Sóstenes, Timóteo, Filemão, Silvano, e ainda dá a entender que outras pessoas também ajudaram ele, certo? Além dele, essas 5 pessoas são mencionadas e outros irmãos que estavam juntamente com ele. As epístolas de Paulo, que ele escreveu, está de Romanos até o livro de Filemão. E qual era o destino dessas epístolas? Muitas delas, desses destinos, eles estão identificados logo no início do livro. Então, por exemplo, Romanos, o título já meio que ajuda, né? Já identifica que o livro foi escrito aos irmãos romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios também identifica que foi escrito aos irmãos em Coríntios, certo? E assim sucessivamente. As epístolas gerais, que a gente já mencionou aqui, foram um total de 8 epístolas, certo? E elas foram escritas por autores diferentes. Então, por exemplo, nós temos aí Tiago, Judas, Pedro e João. Foram 8 epístolas de uma forma geral.
E o primeiro versículo de cada uma dessas epístolas já tem o destinatário, né? Para quem foi escrito essas epístolas. Apesar de terem os nomes dos apóstolos, eles escreveram, mas também logo no início já tem mostrando ali para quem eles escreveram, certo? Uma curiosidade é que o livro de Hebreus, né, a Epístola Hebreus, ela tem um autor desconhecido e o destinatário também desconhecido. Por vários estudiosos afirmam que nesse caso, os hebreus subentende-se que seja uma carta escrita aos cristãos hebreus, certo? Qual é o propósito, né, e a relevância nos dias atuais dessas epístolas? Bom, de uma forma mais geral, nós podemos entender que o propósito dessas epístolas é trazer uma base maior para o cristianismo, né? Reforçar a mensagem de Jesus Cristo para dar uma base à igreja, né? Ao fundamento da doutrina da igreja. Então, eu destaquei aqui alguns pontos. Por exemplo, rejeitar os falsos mestres, os falsos ensinos que estavam se levantando em determinadas épocas, em determinados locais, consolar muitos dos irmãos cristãos que estavam sofrendo lutas, que estavam sofrendo provações, que estavam sendo perseguidos naquele contexto logo no início da igreja primitiva, animar esses irmãos também e fazer com que eles crescessem na fé. Então, muitas dessas epístolas trazem ensinamentos que servem até para os nossos dias de hoje e muitos ensinamentos que são aplicados à nossa realidade dentro da nossa sociedade. E também exortar a ter uma vida de temor a Deus. Então, essas epístolas elas são extremamente importantes nos dias de hoje. As epístolas paulinas elas têm uma curiosidade. Qual é essa curiosidade? É que haviam se levantado vários opositores ao apóstolo Paulo, afirmando que ele não era digno de ser chamado de apóstolo. Então Paulo ele vai descrever nas epístolas dele de forma que ele vai combater essa situação, né? Ele vai defender o pastorado dele. E isso por quê? Porque se a mensagem de Paulo, se o próprio apostolado de Paulo fosse derrubado, fosse assim descredibilizado, consequentemente aquilo que Paulo estava ensinando também seria. E o que Paulo ensinava? Paulo falava sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, sobre a nova aliança, assuntos extremamente teológicos que Paulo já abordava. Então ele precisava defender o apostolado dele para consequentemente também defender os ensinos, aquilo que ele pregava, para que tivesse um fundamento firme, né, em Cristo Jesus. Falando um pouco mais sobre esses assuntos, você vai desenvolver ao longo da sua aula, você vai perguntar para os seus alunos, né, o que eles acham dessas epístolas, se eles já sabiam dessas curiosidades, né, se eles têm alguma dúvida com relação a esses assuntos. E a nossa lição, ela traz na página 79 um quadro que se chama Interação. E esse quadro sugere algumas dinâmicas para que você possa fazer com os seus alunos. E essas dinâmicas basicamente são voltadas para questões de epístolas, né? O que é uma epístola e como eles podem fazer uma epístola nos dias de hoje. Na verdade, seria uma carta ou uma troca de mensagens. Eu gostaria de sugerir para você, professor, que você traga para envelopes, traga para as salas de aula envelopes e folhas de papel, né? Folha normal, folha sulfite A4, e peça para que eles façam uma carta para um dos autores dos livros dessas epístolas. Então, por exemplo, eles podem escrever para o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago e Judas. Eles vão escrever assuntos que estão envolvendo a vida deles, né? Se eles têm algum problema na escola, na universidade, no trabalho, na família, alguma dúvida na fé deles, faça com que eles escrevam, né? Separe ali um tempinho para que eles possam fazer essa carta e eles façam perguntas aos apóstolos. Apóstolo Paulo, o que você acha sobre defender a fé na escola? Eu tenho muita vergonha, eu sou muito tímido, como é que eu posso melhorar isso? Faça isso. E aí você vai sugerir para eles, quando eles terminarem, colocar a carta, o papel escrito, né, dentro do envelope e quando chegarem em casa, procurarem especificamente na epístola que está escrita
essa pessoa, no caso, escreveu para João. Então, vou procurar na Epístola de João as respostas para as minhas perguntas nessa carta. Olha que coisa interessante. Então, eles vão ter meio que um diálogo com os autores das epístolas. Eu acho essa ideia muito bacana e eu acredito que os seus alunos também vão se enriquecer bastante na palavra de Deus. Na verdade, é uma pesquisa, só que com um caráter mais íntimo, mais pessoal. Então, essa é uma sugestão. Claro que você fique aberto. Se não der tempo na sala de aula, pode sugerir para que eles façam essa dinâmica em casa ou entre eles, talvez até em um grupo, se vocês já tiverem um grupo de WhatsApp, ficaria algo bem sugestivo para que eles possam entender o que é epístolas, essa troca de mensagens e também para que eles possam desfrutar um pouco mais da pesquisa da palavra de Deus. Essa é a nossa aula de hoje, eu espero que você tenha compreendido e que a sua aula no próximo domingo seja incrível e que muitos dos seus alunos possam aprender mais e mais a palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.